Gente querida do Terror Nada, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje vamos conversar sobre o quê? Oi, seu Romário. Começo o meu relato me apresentando, eu sou Raquel. A Raquel é uma menina igual a qualquer outra Raquel. Nasci e fui criada em São Paulo, na Zona Leste. Sou de uma família, pai, mãe e 3 irmãos, todos mais velhos que eu. Ou seja, eu era a menina, eu era a mais nova, eu era o bebelô, sempre protegida. Nossa, eu sentia que meus irmãos me adoravam. Mas essa proteção era muito boa, muito bonita, até a página 2. Porque eu era cercada de carinho, cercada de mimos, mas ao mesmo tempo eu era uma menina solitária. Nós morávamos numa boa casa, vamos dizer assim, uma casa não de milionário, mas uma boa casa na Zona Leste. Lá tínhamos um quintal. Era uma casa de 3 quartos, onde tinha o quarto do pai e da mãe, tinha o quarto dos meus irmãos e tinha o meu quarto. Nesse ponto eu levava vantagem. Eu tinha as minhas coisas, eu tinha as minhas bonecas, os meus brinquedos. Mas o que adiantava ter bonecas, ter brinquedos, se eu não tinha com quem brincar? Os meus irmãos, eles criaram uma espécie de clube do Bolinha, sem falar naquela já comentada proteção. Então eu não podia participar das brincadeiras por não ser brincadeira de menina. Nossa, como eu gostaria de jogar futebol com eles, de sair nas ruas, andar de carrinho de rolimã, mas nem pensar. Então, para o senhor ter uma ideia, o meu irmão mais velho, ele era 6 anos acima de mim. Depois, o meu segundo irmão era 4. E o meu terceiro irmão era 2 anos mais velho que eu. Quer dizer, aquela coisa de filho de 2 em 2 anos. Então imagine, eu até os 4 para 5 anos era solitária. Claro, minha mãe me dava toda a atenção. A minha mãe, para cuidar dos filhos, ela não trabalhava fora, ela trabalhava em casa, ajudava meu pai, mas trabalhando em casa. E com ela, eu tinha sim uma companhia. Ela passava boa parte do tempo me ensinando prendas domésticas, costurar, lavar, passar, cozinhar. Eu realmente gostava de ficar com a minha mãe, mas toda criança precisa de companhia de criança. Eu precisava de outras meninas, e a minha solidão, ela só se tornava um pouco menor quando as minhas primas vinham até a minha casa. Mas a solidão podia diminuir, mas não supria as minhas carências, muito pelo contrário, me trazia outros problemas. As minhas primas eram muito chatas, eram mandonas, queriam mexer nas minhas bonecas, nos meus brinquedos. Sabe, elas me davam 2 alegrias, quando chegavam e quando iam embora. A minha falta de companhia, ela só chegou ao final quando meu pai, um cara muito sensível, que sentia as necessidades dos filhos, percebeu não a minha tristeza, mas o meu vazio. Foi num dia que meus irmãos estavam construindo essas casas de árvore, né, nos fundos, e eu olhava assim, triste, pois não deixava eu nem bater um prego. Meu pai não falou nada, e no outro dia chegou com uma caixinha. Eu disse, pai, o que é isso? Ele, é um presente, é uma amiga. Tu não está querendo brincar com uma menina? Então tá aí a menina. Ai, quando eu abri, é aquela bolinha, sabe aquela bolinha de pelo? Ai, ela me olhava assim, ela veio para meus braços, ela se aninhou, eu acho que ela estava assustadinha de estar na caixa. Aí eu abracei. Ela era uma cachorrinha linda, amarela, caramelo. Aí quando eu perguntei pela raça, que raça é, pai?
Eu nem sabia o que era raça, mas era coisa que eu ouvia falar, né? Aí meu pai, ela não tem raça não, ela é tombalata, ela é mestiça. Aí eu tenho um sorriso e disse, nossa, igual a mim, né, pai? Porque nós aqui no Brasil também são tudo tombalata, né? Ninguém aqui é puro. Ele deu risada. Aí ele disse, olha, não tem nome. Eu deixei para você escolher, porque você será a mãe dela. Eu disse, tá, pai, eu vou pensar. Aí no jantar, todos reunidos perguntaram, e eu estou com ela ali do meu lado. A minha mãe tinha um carrinho de bebê que, lógico, serviu para 4 crias. E ela estava no carrinho, deitadinha ali. Era minha filhinha. Ai, eu já amava aquela bichinha. Aí foi quando a minha mãe perguntou, já escolheu o nome, filha? Já. E qual vai ser? Evangelina Doroteia. Meus irmãos se olharam, meu pai olhou para minha mãe, e eu sorrindo. Aí, Evangelina Doroteia? Eu disse orgulhosa, é em homenagem à avó Eva e à avó Doroteia. A avó Eva era mãe do meu pai. A avó Doroteia era mãe da minha mãe. Eu estava homenageando os dois. E disse que depois que a Evangelina Doroteia crescesse, eu queria um cachorrinho para botar o nome de Raimundo Bonifácio, em homenagem ao vô Raimundo e ao vô Boni. O vô Boni, que era o pai do meu pai. Olha, ninguém disse nada. Até hoje eu não tenho certeza se eles gostaram, mas eu estava orgulhosa, porque talvez assim a combinação parecesse meio estranha, mas a homenagem era justa. Evangelina Doroteia, ela veio aquecer o meu coração. Ela me fez esquecer a solidão, ela era minha amiga, eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem brincar. Até hoje eu não tenho muita certeza se ela gostava dos vestidos que eu botava nela, mas usava sem reclamar. De vez em quando ela botava a patinha, a boca, tentava tirar qualquer coisa, mas ela ficava linda. Onde eu ia, lá estava Evangelina Doroteia, o meu bebezinho. Só que eu acho que o meu pai não entendia muito da raça tombalata, porque ele desconsiderou que as crianças crescem. A Evangelina Doroteia ficou quase um cavalo, desculpa, uma égua, de tão grande. Aí ela teve aquelas fases, né, que toda criança passa, de querer correr, querer brincar, de destruir tudo que encontrava. Meus irmãos ficavam injuriados porque ela quebrava os brinquedos deles, eu dava risada e eu brincava o tempo todo com ela. Bom, eu era criança, tinha energia e tinha falta de com quem brincar. Evangelina Doroteia me trouxe uma overdose de brincadeiras. Ela era incansável. Alguns perguntavam de onde ela tira tanta energia. Eu respondia, porque ela é tombalata igual a mim. Nós, as tombas, temos muita força. E pensando na minha cruza de raça, se é que se pode dizer assim, a história da minha família, bom, a minha mãe era do interior de São Paulo. O meu pai era do interior de Minas. Os dois vieram para São Paulo, capital, para estudar na Universidade Federal. Então, em São Paulo, eles estudaram, eles se conheceram, eles ficaram amigos, eles começaram a namorar, eles se formaram, eles foram morar juntos, eles começaram a trabalhar, eles tiveram o primeiro filho, depois o segundo filho, depois o terceiro filho, depois eu. Eles casaram e ali construíram a sua vida, as suas vidas, se preferir. Então meu pai era um profissional liberal e minha mãe, ela se formou em artes plásticas. Ela tinha um ateliê em casa, fazia trabalhos muito bonitos, que tinha uma procura boa,
E o ganho dos dois era o suficiente para nos dar uma vida estabilizada. Então, a minha infância foi perfeita. Quando eu entrei no colégio, na escola, no fundamental, poxa, eu pude conhecer outras meninas. Mas quer saber? Eu ia para a escola, eu gostava das brincadeiras, eu gostava das minhas amigas, mas a vontade que eu tinha sempre era de voltar para minha casa e saber que ali estaria a Eva me esperando. A Eva, ai, a minha vira-lata, a minha tomba-lata, a minha irmãzinha. Mas o que eu mais gostava de tudo era das minhas férias. Porque nas minhas férias a gente ia para a casa do vô Boni e da vó Eva, lá em Minas Gerais. Seu Romário, eu contava nos dias, porque era assim. Meus pais iam com a gente, eles tiravam férias. No caso, meu pai tirava férias, fechava, né? Minha mãe deixava de produzir, fechava a TV, mas eles faziam da seguinte forma: dia 24 de dezembro, eles paravam, encerravam o ano. O Natal, eles passavam na casa do vô Raimundo e da vó Doroteia, no interior de São Paulo. Nossa, eu adorava também, gostava muito. Meus avós eram muito gente boa, me amavam. Era legal. Mas nada se comparava ao que eu sentia na casa da vó Eva. Então nós passávamos o Natal lá e no dia 30 de dezembro, viagem para Minas Gerais. Meu coração palpitava. A estrada era linda, subindo a Serra da Mantiqueira, aquela paisagem deslumbrante. Meu Deus, quando eu chegava na divisa com Minas, sabe, as pessoas me perguntavam se eu me achava mais paulista ou mineira. Eu dizia, os dois. Mas no fundo, eu sabia que eu era mais paulista, mas eu tinha aquele lado mineiro e tinha aquele encanto pela casa da minha avó. A estrada era linda. E nela, teve uma viagem que estava muito quente. E o pai tinha comprado uma melancia no caminho, uma melancia gelada, e parou embaixo de uma árvore média, para a gente comer aquela melancia. Seu Romário, foi a melhor melancia da minha vida. Eu não imaginava que melancia poderia ser uma fruta tão boa. Eu já tinha comido outras, mas igual aquela não. Claro, o calor, ela gelada, aquela sombra. Nossa. A Evangelina pra lá e pra cá, e dizia, Evangelina Doroteia, vem aqui! Ela vinha, ela pulava. Meus irmãos também acharam uma delícia. Aí chegou uma hora que começaram a fazer guerra de casca, pegaram a minha mãe para Cristo. Aí foi uma viagem linda, e aquela parada foi maravilhosa. Tudo bem. Na outra viagem, eu lembro que aquele local me marcou tanto que eu olhei a árvore e digo, nossa, a minha árvore cresceu, como ela cresceu do ano passado para cá. A minha árvore, vejam como é uma criança. E todo ano que eu passava, eu olhava a minha árvore, abanava para ela. As pessoas da minha família já sabiam que era a minha árvore, tanto que diziam, louca, ó, tá chegando a tua árvore. Aí eu dizia, pai, olha como ela cresceu, e ia devagarinho, olha como ela tá linda, olha como ela tá linda. Era a minha árvore. Mas o objetivo mesmo era chegar na casa da minha avó. Então deixa eu tentar mostrar um pouco o que era a casa da minha avó. A casa da minha avó era uma casa. Não que eu não gostasse da minha casa de São Paulo. Não. Mas nem comparação com a casa da minha avó. Aquela era a casa dos meus sonhos. Porque ficava no interior de uma cidade do interior. Era, o meu avô falava de sítio. Eu achava uma fazenda. Eu não sei
o que ele diferenciava, ou era a humildade dele de não querer dizer que era fazendeiro. Então ele dizia o sítio. Mas tinha uns bons alqueires de terra. Não era nada assim absurdo. Ele que dizia, meu avô, não, isso aqui é um sítiozinho, eu tenho só 8 alqueires. Poxa! Ele dizia, nossa, só 8? Aí eu lembrava do nosso terreno em São Paulo, que era considerado grande na época, que eles diziam que era 20 de frente, 30 de fundos. Pomba! 600 metros. E o meu avô tinha 8 alqueires. Não sei se ele morava num sítio, a gente morava no quê? Mas a minha casa, a casa da minha avó, ela não era o que era só por estar num sítio. Claro, o sítio fazia todo o ambiente. Então eu lembro que a gente vinha na estrada, aí já começava a ver a cerca do sítio, que tinha que ter cerca, porque o meu avô tinha algumas vaquinhas leiteiras. Ele não era um grande produtor de leite, mas ele tinha as suas vaquinhas e produzia leite e comercializava. Dizia ele que ele não tinha um rebanho, ele tinha um amontoado, acho que eram o quê? 25 vaquinhas, uma coisa assim. Mas que dava uma boa produção, que ele tinha aqueles tonéis, né, de alumínio, que ele fazia tudo manual, tirava o leite das vacas. E aquele leite, parte era para consumo, outra parte era para vender in natura e também para produzir queijo. O queijo do meu avô era muito bom. E assim ele vivia. Então a gente ia, tinha cerca até que chegava no portão. No portão tinha um acesso, uma estradinha que ia subindo, e lá no alto, vamos botar assim, sei lá, 1000 metros da estrada, estava a casa da minha avó. Ela era imponente. Então, senhor Romário, imagina aquela casa antiga, de pedra, branca com as aberturas azuis. Aquele telhado antigo, sabe aquele telhado das casas históricas de Minas? Aquela coisa da eira, da beira, que era aquelas proteções que tinham do telhado. Então a primeira era a eira, a segunda era a beira. Aí dizia que quem era rico, a casa tinha eira e beira. Quem era remediado tinha só eira. Quem não tinha eira nem beira era pobre. Coisas que a gente ouvia lá. Eu não vou nem dizer o que a casa da minha avó tinha, que vai parecer que eu estou querendo contar vantagem, mas tudo bem. Então, como eu disse, janelas e portas eram azuis, sempre muito bem pintadinhos, sempre muito bem cuidadinhos. Mas o que chamava atenção era a madeira e o formato. As janelas eram enormes, bem maiores do que as janelas lá de casa. A porta também era mais alta. O pé direito, a altura das paredes, era 4 metros. E tinha uma varanda. A varanda, as colunas eram de madeira, mas aquela madeira maciça. E ali naquela varanda que corria à frente da casa toda, que era gigantesca, tinha alguns móveis antigos, aquela madeira também boa, tinha rede. Nossa, era um local da gente ficar no final da tarde. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, eu ficava só imaginando eu lá no alto, na rede, na casa da avó Evangelina, com a Evangelina Doroteia do meu lado. Agora, quando a gente entrava na casa, o deslumbre era tão grande quanto. Porque, bom, eu falei, né, a porta da parte da frente, assim, era de 2 abas. E grande, de uma madeira linda. As janelas eram largas e tinham 2 janelas para a direita, 2 janelas para a esquerda. Então imagina o tamanho daquela varanda, o tamanho daquela fachada. Quando a gente entrava, aquela fachada toda era uma sala. O primeiro ambiente era uma sala. Mas bota sala nisso. Era muito bonito. O assoalho era de umas tábuas grossas de madeira. Tinha uma lareira linda. Tinha uma parede do lado da lareira, que a minha avó Evangelina botou a foto dela e do Vobone. Embaixo as fotos dos filhos, no total de 8. Aí embaixo as fotos dos netos.
E tinha uma foto mais abaixo, que era do primeiro e único bisneto. Gente, ela fez a árvore genealógica dela na parede, assim. Aquilo era uma relíquia dela. O quadro dela e do vô eram maiores, ficar no centro, e os outros quadros menores, mas com todo mundo ali. Eu disse, um dia eu vou ter na minha parede algo parecido. Eu pensava, eu, meu marido e a Evangelina Doroteia embaixo. Era o meu sonho. E naquela sala tinha uma mesa de madeira com umas banquetas. Olha, ali cabiam, bem acomodados, 18 pessoas. E meu avô sentava numa ponta, minha avó na outra. E a felicidade deles era quando todos os lugares estavam lotados. Infelizmente, nunca aconteceu que a minha avó, sabe, dizia, quando via todo mundo vai ficar insuficiente a mesa. Porque nunca se reunia todo mundo. Mas quando a mesa estava cheia, quando a casa estava lotada, era a felicidade deles. Aí saindo daquela sala linda que tinha outros quadros, tinha uns sofás de couro, tinha umas banquetas, tinha cadeira de balanço, tipo casa de vó, as cortinas lindas, todas elas costuradas pela minha avó. Aí a gente ia para a cozinha, e a cozinha é o que eu mais adorava. Senhor Romário, se na sala tinha aquelas cristaleiras antigas, com cada porcelana, com cada peça de cristal, a coisa mais linda do mundo, na cozinha tinha uns armários, uns balcões, é coisa de outro mundo. Era lindo demais. E a casa, ela não tinha forro, ela não tinha laje, a gente viu as telhas lá em cima, e o madeirame, as madeiras que sustentavam, era um absurdo. E na cozinha era igual, só que tinha uma parte que ficava o fogão a lenha de pedra, gigantesco, feito pelo meu avô, com aquelas panelas de ferro, aquela comida mineira, no alto assim, eles botavam umas cordas, sabe? Tinha linguiça, tinha, sabe, todo tipo de toucinho, de torresmo, meu Deus do céu! Aí tinha um balcão grande, tinha uma pia gigantesca, onde a minha avó fazia sua comida, ela adorava cozinhar. E cozinhava, tinha uma mão de fada, e eu ficava ali entre a minha mãe, entre a minha avó, e tentando segurar a Evangelina, que queria fazer isso, fazer aquilo, eu queria ajudar, né? Claro. Aí saindo da cozinha, aí vinha um jardim, o jardim era da minha avó. E na sequência já era a área de trabalho do meu avô. Ali tinha o curral para as vacas, tudo muito bem cuidado. Ele tinha 6 funcionários de confiança. Minha avó também tinha uma senhora de dentro de casa que ajudava a limpar, porque não era fácil manter uma casa daquelas. E também tinha a horta do meu avô, porque tudo que a gente comia no almoço era plantado pelo meu avô. Tinha bem mais ao fundo, tinha a galinha, tinha os porcos. E o restante da casa eram quartos, porque a família era tão grande que a casa tinha 8 quartos e 3 banheiros. Claro, aí os filhos foram casando, foram saindo, aí ficaram só minha avó, meu avô e os funcionários. Então a casa ficou grande para eles, por isso a satisfação quando nós chegávamos. E eu me dividia lá entre ficar com a avó e a mãe, fazendo o serviço de meninas, e com o meu avô. Aí eu achava lindo a forma que o meu avô comandava os seus funcionários. Ele tinha aqueles fixos de confiança que praticamente administravam o sítio com ele, e tinha também os contratados para determinados períodos onde a demanda exigia mais. Tinha um local onde fazia os queijos. Ai, que coisa linda aquilo, tudo bem cuidado, tudo limpo. Aí tinha a parte chata, que eu vi um funcionário, quando nós chegamos, pegar umas galinhas do galinheiro e levar para um lado. Eu digo, vô, o que ele vai fazer com as galinhas? Aí, vô, ele vai matar os bichinhos?
Ai, vô, que triste. Meu avô com aquela doçura, um homem grande, com as mãos calejadas, mas, sabe, uma delicadeza. Ele me pegou assim e disse: minha neta, quando ele for tirar a vida da galinha, ele vai pedir desculpas, ele vai agradecer por ela existir. E ele não estava fazendo uma maldade, ele estava apenas cumprindo as leis da natureza, porque como ela tirava a vida de bichinhos menores, de insetos, para sobreviver, nós também precisaríamos fazer o mesmo para ter o que comer. Então era uma obra divina, é uma cadeia criada por Deus. E não cabia a nós julgar se era certo ou errado, e sim cumprir a nossa missão na Terra, que era de buscar alimento para sobreviver. Nossa, eu nunca esqueci daquilo. Eu comecei a ver a vida com uma forma diferente. Comecei a entender, já um pouco maiorzinho, o significado de cadeia alimentar, de presa, predador, da luta pela sobrevivência. Então meu avô fazia eu me sentir como realmente eu sou, um animal dentro de regras da natureza. Agora o que eu gostava mesmo é de tirar leite da vaca de manhã, cedo. E quando ele me acordar, eu já estava em pé. Já estava eu com minhas botas, sabe? Minha calça, meu chapéu. Eu era a verdadeira sitiante. Aí botava o banquinho, eu sentava, ele me ensinava, eu tirava o leite, ai como era gostoso. Aí ele sempre dizia: agora toma, a primeira caneca é tua. Eu tomava aquele leite quentinho, a primeira vez eu me deu uma diarreia, mas era gostoso. Com o tempo eu acostumei. Aí eu entendi que o que a gente tomava na cidade não era leite, era uma água. Então era tudo muito bom. A horta, eu ficava maravilhado com a horta. Se bem que teve umas vezes que ele me entregou a enxada. A enxada eu não gostei muito não. E ficar no sol trabalhando eu também não gostava. Então eu dizia: eu vou vir ajudar o senhor aqui no sítio quando eu crescer, mas eu vou fazer isso, dessa hora até tal hora. Ele: tá bom, minha neta, eu vou te esperar aqui. Quando eu não estava com eles, eu saía caminhando pelo sítio. Eu e Evangelina Doroteia. Mas meu avô sempre dizia: jamais ultrapasse a cerca. E ande só nos trilhos, não ande onde tem pasto, mato muito alto que pode ter bichos. E se ouvir qualquer zumbido, qualquer chocalho, pare onde está. Aí chegava com a minha cachorrinha e dizia: ó, cuida dela, tá? Depois vem o presente. Nossa, Evangelina ia do meu lado, me cuidava, e por incrível que pareça, quando ela voltava, a cadela ia lá no meu avô cobrar o presente. Aí ele dava um pedaço de linguiça, ele dava um agrado para ela. Agora, voltando um pouco aos quartos, olha, senhor Mário, não espalha não, tá? Eu não quero que um dia meu pai fique sabendo. Mas só um quarto daqueles, principalmente o quarto da minha avó, era quase do tamanho da nossa casa. Em outras palavras, a casa da avó Evangelina e do vô Bonifácio era o lugar que eu me sentia em casa, porque aquilo era uma casa. Tudo bem, eu tinha uma casa em São Paulo, mas a minha casa em São Paulo era uma coisa, a minha casa em Minas era outra. E uma casa é uma coisa, outra casa é outra coisa, que não é a mesma casa. Parece confuso? Parece. Mas era assim que a minha cabeça funcionava. E eu gostava então de caminhar. Caminhava, ia entre as vacas, sempre respeitando as distâncias. Evangelina sempre do meu lado, pulando, sorrindo e aquela coisa toda. Aí teve um dia que, próxima à cerca, eu vi uma menina mais ou menos da minha idade. Aí cheguei, ela estava abanando para mim, aí eu abanei para ela, aí fui conversar com ela, aí perguntei o nome, ela disse: meu nome é Carmen Lúcia. Eu digo: oi, Carmen, tudo bom? O meu é Raquel. Oi, Raquel, tu mora aqui?
Eu moro. A casa do meu pai é pra lá. Eu digo, a casa do meu avô é pra lá. Ah, então nós somos vizinhas? Somos. Ai, que bom. Aí eu disse pra ela, pô, vem pra lá de cá, vem brincar comigo. Ela, eu não posso. Meu pai disse para eu não atravessar a cerca. Vem tu para cá. Aí eu também não posso. É a mesma coisa que diz o meu avô. Ah, então vamos brincar aqui na cerca? Vamos. Aí daí a Carmen me pediu, por favor, eu não sei se o teu avô pede para te não ir muito longe. Agora o meu pai, ele disse para eu não me afastar muito da casa. Então se ele souber que eu cheguei aqui na cerca, ele vai saber o quanto eu me afastei. Aí ele pode até me bater ou me proibir de sair para brincar sozinha. Tu não conta para ninguém? Eu digo, não, vai ser o nosso segredo. Tu também não vai contar não, né, Evangelina? A Evangelina Doroteia, nossa, pulava na cerca assim, cheirava a Carmen, lambia a Carmen, brincava. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Mas daí eu disse para ela, poxa, mas tudo bem, a gente tá sozinho aqui, a gente não pode ser, sabe, pular a cerca, tá? Mas se ficar aqui pertinho, porque a gente brincando com essa cerca no meio não vai ficar boa. Aí eu perguntei, vem pra cá, eu não vou pra aí, porque daí eu vou ter que atravessar com a minha Evangelina, e ela pode se machucar. Aí Carmen aceitou. Nós criamos um cantinho ali perto da cerca, e ali nós brincávamos. Poxa, a casa da minha avó, que já era legal, ficava melhor ainda a partir daquele dia. Porque eu tinha a Carmen para brincar, eu tinha a Evangelina. Só ficava meio chato quando os meus tios chegavam, minhas tias chegavam e traziam minhas primas. A sorte, eles vinham e iam. Meu pai e minha mãe, eles também vinham e iam, porque eles não podiam ficar mais tempo, mas eles me deixavam ali com os meus avós. Então eu passava as minhas férias lá. Os meus irmãos já eram maiores, não queriam ficar lá no meio do mato. Nossa, ficou perfeito. Ali depois do dia 5 de janeiro, cada um foi para suas casas e eu fiquei na minha casa, com a avó Eva, com o vô Boni, com a Evangelina Doroteia e com a minha nova amiga Carmen. As minhas férias estavam completas. E mais uma vez estou aqui para fazer o pedido de sempre, que continua sendo muito importante para nós. Por favor, ajude-nos. Se você está aqui, se você acompanha nossos vídeos, se você acompanhou esse relato até aqui, se você se considera um Nadina, se gosta do canal e ainda não está inscrito, inscreva-se. Para nós, é uma questão de vida ou morte. Seguir ou encerrar atividades. Para você é só um clique. Porque o canal é novo, luta para alcançar as metas do YouTube. Metas essas, 1000 inscritos, 4.000 visualizações ano para poder ser monetizado, e não estamos conseguindo, estamos patinando. E o canal tem 2 anos, mas 2025 para nós é um ano decisivo, porque se não conseguirmos caminhar, vamos encerrar a atividade, porque quem para de qualquer maneira é atropelado. Então, por favor, inscreva-se, deixe o seu like, clique os sinos de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos, e principalmente comente, nem que seja um oi. Se bem que, mais uma vez, eu digo, a gente prefere que você realmente participe, que dê opinião, sugestão, elogie, critique, diga de onde está falando, para a gente saber até onde chegam os nossos vídeos. Faça parte da família Nadina. E se achar que a gente merece, então envie-nos um Pix, qualquer valor. Qualquer valor será importante, porque, como dissemos, não estamos monetizados, e o dinheiro é necessário em toda a atividade da vida. E lógico, antes de prosseguir, agradecer de coração aqueles que confiam no nosso trabalho e enviam suas experiências via e-mail. Porque, sem dúvida alguma, elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Pois é, seu Amaro. As minhas férias eram completas. Pena que eram só de 30 dias. Aqui eu voava. Aí a hora de partir, a hora de deixar a minha casa,
a minha casa, meu sítio, na hora de eu me despedir das galinhas, dos porcos, sabe? Dizendo, ó, vocês sabem, vocês têm a missão de vocês, mas eu espero que vocês tenham sorte que na minha volta eu esteja aqui para ver vocês, me despedir das vaquinhas, que eu coloquei um nome em cada uma delas. A hora de me despedir da Carmen, nossa, como era bom brincar com aquela menina. Era triste, mas fazia parte. Meu pai sempre dizia, minha avó confirmava, a gente tem que partir para poder voltar. Aí eu lembro que quando eu fui abraçar a Carmen, ela me deu um beijo, disse, a gente se vê no ano que vem. Aí eu disse, se nada acontecer encontrar, ela olhou para mim assim, linda, você é um anjo. Nada vai acontecer de errado com você, você está protegida, acredite. E mesmo que nas piores fases, diante de um problema, de um perigo, você duvide da presença de Deus, dos seus anjos, pare, respire fundo e diga, eu estou com Deus, eu estou protegida, os seus anjos estarão do seu lado. Nossa, aquela menina era incrível. Aí eu voltava. Meu pai e minha mãe ficavam ali no final de semana que vinha me buscar. E na volta, claro, eu olhava assim, a minha mãe, tua árvore cresceu, filho? Eu digo, não. Se ela cresceu, não notei. Até o ano que vem, e abanava para ela. E voltávamos para casa. Seu Romário, assim foi a minha infância. Assim eu cheguei aos 11 anos de idade. Sempre naquela de viver a vida em São Paulo, que eu gostava, viver a minha casa de São Paulo, que eu amava, mas claro, é um amor diferente daquele que eu sentia pela casa da minha avó. Viver a companhia dos meus irmãos, que aos poucos eu percebi que eles brigavam entre eles e comigo, eles não me tratavam mais como uma bonequinha, até brigavam comigo. Toda vez que eles brigavam comigo, eu dizia, ai, que coisa boa. Se eles estão brigando é porque eles estão me vendo, eu não sou um enfeite, eu sou uma mulher, eu dizia para mim mesmo. Evangelina Doroteia já era uma moça adulta, já não tinha mais aquele fogo de criança, né, de destruir tudo, mas continuava sendo a minha companhia. Algumas amigas na cidade surgiram, mas nada assim muito próximo, porque era complicado. Eu me sentia presa. Claro que eu entendia o porquê presa, porque a Zona Leste de São Paulo na época, São Paulo no geral, não era lugar para uma menina sair simplesmente. Então era tudo regulado, até os meus irmãos tinham horários regulados. Mas eu era feliz. Aí chegou finalmente a hora de irmos para a casa dos meus avós do interior de São Paulo e para a casa da minha avó. No dia 30 de dezembro de 1998, lá estávamos nós, seguindo para Minas Gerais. A estrada cada dia mais linda, e aquela ansiedade de ver a minha árvore. Nossa, quando eu olhei para ela estava, meu Deus, gigantesca. Disse, mãe, engraçado como ela cresce, né? Como as árvores crescem através dos anos. Aí ela olhou para mim assim, mas filha, você também cresceu. É assim. As crianças crescem, os adultos envelhecem. Depois de envelhecer, os adultos partem. Aí aqueles que eram crianças se tornam adultas, até envelhecer e partir. É a seleção natural. Aí, quer dizer que a minha árvore um dia vai envelhecer e vai partir? Sim, se bem que o ciclo dela é maior. Mas acontece com todo ser vivo. Aí me deu uma agonia, né? Agora pense, eu era com 11, mas ainda tinha uma cabecinha meio... Eu digo, eu espero que não viva para ver o momento que a minha árvore vai partir. Bom, meu pai não falou nada. Meu irmão, o Augusto, que foi o único que naquele Réveillon foi passar com a gente, só fez assim, entendeu? Mas eu falei, tu tá bem? Eu me engasguei. Mas quando eu estava chegando na minha árvore, embaixo dela, tinha um menino. Mas olha, quando eu vi aquele menino, meu coração assim, palpitou. Eu fiquei encantada. Eu nunca tinha visto um menino tão lindo.
Eu cheguei a suspirar, parecia que eu estava encantada. Eu não falei nada. Evangelina Dorothea, que notou, deu uns latidos. A minha mãe olhou e disse: tu tá bem? Parece que viu o passarinho verde. Eu digo: tô, mãe, tô. Aí o carro foi passando e eu olhando para ele, aquele sorriso, ele me abanou. Eu suspirei. Meu pai disse assim para minha mãe: essa menina está apaixonada? Minha mãe disse: fala besteira, era uma criança. Eu ouvi aquilo, eu digo: apaixonado? Amor? Será que é isso? Eu fui olhando e ele olhando para mim. Aí seguimos viagem. A recepção foi maravilhosa, aquela rotina de sempre. Aí veio o Réveillon, vieram as primas, as mais velhas já com namorados. Outros bisnetos surgiram naquele ano. A casa da minha avó, para a felicidade dela e do meu avô, estava ficando pequena. Olha, a mesa deles no Réveillon teve que ter apoio, teve que ter um reforço, porque não cabia todo mundo. Mas a festa foi linda, foi maravilhosa. E claro que eu corri até a divisa para ver se a Carmen estava lá. Quando eu cheguei, lá estava ela. Eu digo: ai, que bom, Carmen, que saudade. Que bom que tu adivinhou que eu estava chegando. Ela disse para mim assim: mas tu adivinhou que eu estaria aqui? Eu disse não, é que eu vim torcendo. Eu também não adivinhei, eu vi você chegando. Aí fiquei torcendo que você não tivesse esquecido da sua amiga. Eu disse: que é isso, pelo amor de Deus. E a Evangelina fazia uma festa e nos abraçamos. Aí eu contei tudo o que fiz naquele ano. Ela me escutava, dava risada. Era lindo, era a minha amiga. Foi mais uma temporada de janeiro mágica. É aquela repetição, né? Aí chega a hora de ir embora, a hora de dar até logo. Aí eu via meus avós, cada dia mais velhinhos, a cada ano eles estavam mais velhinhos. Eu digo: ai, tomara que no ano que vem eles estejam aqui. Que não sejam só as galinhas e os porcos que tenham seguido a sua missão. Ai, como eu gostava daqueles dois. E lá fomos embora. Quando fomos embora, na volta, quando estava chegando na minha árvore, meu coração começou a bater. Eu digo: ai, será que ele está ali? Mas meu pai se atrasou, coisa que ele nunca fazia. E estava muito escuro. Aí eu olhava. Ela dizia: a minha mãe disse: meu amor, que pena, hoje não vai poder ver a tua árvore. Eu digo: pois é, né, mãe, muita pena. E realmente não dava para ver nada. E fomos embora. 99, chega 99, é a hora de encerrarmos, né, o século XX. E estávamos indo para a casa da minha avó, para o Réveillon, aquele Réveillon diferente. Aí na passagem, quando estávamos indo, eu olhei para minha árvore, lá estava ele, mais lindo do que nunca, e me abanando. Aí eu falei para o meu pai: pai, para, eu quero ver minha árvore, para. Só que o tempo foi passando, meus irmãos mais velhos já tinham carro, já tinha namorada. Então eles vinham no carro próprio. O meu irmão mais velho estava no carro dele, estava atrás. Aí meu pai disse: não vamos parar não, porque o teu irmão está aí atrás, vamos seguir. Ai, me deu uma tristeza. Queria descer, sabe, sei lá, chegar perto daquele menino. Ele devia morar por ali. E num lugar daquele não tem nada o que fazer, ele ficava ali na beira da estrada, na sombra da árvore. E seguimos. Fui correndo para ver a minha amiga Carmen. Só quando eu cheguei lá, ela não estava. Meu Deus, me deu uma coisa tão, sabe, uma agonia. Carmen, depois de muitos anos, não estava ali. Evangelina, eu percebia que também sentia a falta dela, latia, procurava. Mas ela não apareceu. Fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes. Meus pais perceberam a minha preocupação, chegaram a me perguntar. Eu disse: não, eu estou meio chateada, mas o que é? Eu não podia contar, que eu conte. E o meu pai fala, o meu avô fala para o pai dela, aí o pai dela descobre que ela vem longe, porque daí que eu fui saber que o longe dela era bem mais longe que o meu, porque realmente eles tinham uma fazenda e a distância até a casa deles era gigantesca.
Então eu não podia falar, eu botei a culpa nas minhas primas. Ai, aqui, sabe? Nada contra, eu gosto delas, mas essas minhas primas são estranhas, são diferentes, coisas. Aí a minha mãe riu, não, tudo bem, mas vai passar, eles vão embora, tá? Aí entramos no século XXI, foi uma festa maravilhosa, casa super lotada. Meu avô convidou os amigos, os vizinhos para participarem, criou um toldo à frente da casa, assim, ele fez uma festa incrível. Aí eu ficava olhando, procurando, para ver se Carmen tinha vindo. Não, ela não veio. Aí eu perguntei pro meu pai quem eram os vizinhos do lado ali, expliquei a divisa, porque eu queria saber quem eram os pais de Carmen, se os pais de Carmen estavam na festa. Aí meu pai disse, eu não os conheço. Mas eu disse, mas como não conhece? O senhor cresceu aqui. E pois mas a fazenda trocou de donos. Pergunta pro teu avô. Aí eu fui perguntar pro meu avô disse, não, esses não vêm porque eles não conversam muito, eles não são maus vizinhos porque não incomodam ninguém, mas eles ficam quietos no canto deles. Eu digo, mas que pena. Aí tá. Só que terminou o Réveillon, o meu irmão, ele tinha vindo com o carro dele, justamente porque ele queria voltar antes. Ele queria estar em São Paulo antes. E a namorada dele e meus outros irmãos também voltaram com ele. Aí ficamos só, meu pai, minha mãe, eu e Evangelina. Aí vencido o nosso prazo para ir embora, o meu pai perguntou se eu queria ficar. Eu digo, não, pai, eu quero ir embora. Ué, minha mãe estranhou. Você não quer ficar? Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, não, mãe, é que, sabe, eu acho que o vô e a avó vão entender. É que eu tenho os meus amigos em São Paulo, eles me convidaram para uma série de festas que vai ter no clube. Eu queria participar pelo menos uma vez com eles, as minhas férias, para sentir o que é. Mas diz pro vô e a avó que eu volto daqui a 15 dias, vocês me trazem? Concordaram, meu avô e minha avó concordaram também, sem problema nenhum. Fomos. Eu não sei porquê. Eu queria ir embora. E fomos. Aí fomos, seu mãe. Aí depois do que tinha acontecido, do meu pai ter saído tarde, anos anteriores, e ter percebido que não é bom negócio, que a estrada fica ruim, nós saímos muito cedo. E quando estávamos nos aproximando da minha árvore, a minha mãe falou assim, nossa, que frio. Meu pai, pois é, né, mudou o tempo. E a Evangelina começou a latir. Eu, fica quieto, boba, fica quieta. A gente não entendia o que estava acontecendo aí. Era uma curva, a minha árvore estava ali, tinha todo mundo. Na frente tinha uma espécie de campo, tinha um local bom, que foi o local que nós estacionamos aquela primeira vez, era um espaço diferenciado, não tinha barranco nem nada, era plano e limpo. De repente o carro estava indo. Do nada, ele apagou. Mas ela decidinha assim, apagou. Meu pai, meu Deus, meu mãe, o que houve? Eu digo, não sei, o carro apagou. E foi indo. E justamente encostou ali naquele espaço, na minha árvore. Aí o meu pai foi, abriu o capô. Ele entendia de mecânica, olhou daqui, olhou dali. Eu entendia um pouco também graças a ele, se bem que ele não gostava muito de me ensinar, pois dizia que não era coisa de menina. Aí a minha mãe chegou, que não entendia nada, perguntou, e agora? O que houve? Agora nós estamos complicados. A mãe, o que houve? Bobina. Ela, o que é isso? Ele olhou para ela e disse, isso é uma peça sem importância, que quando pifa, a parte elétrica do carro não funciona. Ela, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o carro morreu. Ela, e agora? Agora? Nós vamos ter que buscar mecânico. Nós buscar mecânico, mas como? Meu pai pensou e disse, vamos fazer o seguinte. Fica tu, fica a Raquel, fica a Evangelina aqui. Ele foi no porta-luvas, mostrou para minha mãe, a minha mãe sabia usar. Ele disse, não vai ser preciso. Ainda dia claro, que não é um local violento, mas a gente nunca sabe. Fique por aqui.
que eu sei que, ó, 3 quilômetros daqui tem a sede de uma fazenda. Eu conheço o proprietário. Eu vou lá pedir socorro. Tá, era a única solução. E o meu pai foi. O tempo foi passando, começou a escurecer. E eu notava que Evangelina ficava olhando a árvore, uma vigilância só. E a temperatura estava estranha. Estava escurecendo, parecia que estava escurecendo antes da hora. E começou a um vento. E Evangelina latindo. A minha mãe, assustada, disse para eu entrar no carro. Eu digo, ai mãe, eu não vou entrar e deixar a Evangelina aqui. E ela latia. Nisso aparece aquele rapaz. Não precisa nem dizer, né, senhor Romário, que aquele menino, aquele homem, foi o primeiro grande amor da minha vida. Eu vivi uma paixão platônica, que ela só se realizava quando eu passava por ali e olhava para ele, coisa de menina. Aquilo era uma coisa alucinante, eu sonhava com ele era o meu príncipe. E ele chegou, estava a uma distância, assim, sei lá, de uns 20 metros de mim, sorrindo, mas ele era lindo. E Evangelina começou a latir, mas latir como eu nunca vi antes. A minha mãe estava atrás de mim e ela disse, filha, vem pra cá junto de mim. Eu disse, ai mãe, ai Evangelina, para com isso, é só um menino. Pô, vocês estão com ciúme de mim? Eu não posso olhar um menino? Ô mãe, o que é isso? A minha mãe deu um grito, vem pra cá logo. Só que eu não conseguia ir. Eu não conseguia. E eu vi que a Evangelina ficou na minha frente, tipo querendo me defender, eu não entendi nada. Quando de repente eu vi Carmen chegando. Carmen estava linda. Carmen havia crescido, era uma mulher maravilhosa. Os cabelos longos, um vestido colado ao corpo, nada exagerado, nada sexy, mas linda. Aí quando Carmen apareceu, eu vi que o menino meio que fez assim, olhou para ela, encarou. Evangelina quando viu Carmen, sabe, correu, ficou pulando em volta dela. E eu não entendia nada. Minha mãe, estática, só dizia, vem pra cá, minha filha. Foi quando Carmen ficou à minha frente, se aproximou daquele menino e disse, eu te repreendo, saia, deixe a minha amiga, a minha protegida, o meu anjo em paz. Eu te repreendo, você não tem o direito de tocá-la. Seu Romário, quando eu olhei aquele menino, ele se transformou. Ele era uma figura horrenda. Não dá para definir. Era uma espécie de homem, mas não tinha um corpo, ele era fumaça, ele tinha uns olhos vermelhos, uma coisa aterrorizante. Comecei a sentir um cheiro horrível e ele dizia, saia, saia daqui. E Carmen simplesmente repetiu, eu te repreendo em nome do Senhor, força do mal. Vá, suma, vá. E a voz dela começou a ficar cada vez mais alta e mais grossa, mais firme. E a dele também. Aí eles começaram, eles falavam, ou se comunicavam, ou sei lá, aquilo não era um idioma, que era e toda vez que ele tentava, parecia que ele estava querendo criar ou citar versos para tirá-la de lá, ela respondia. E aquilo começou a ficar algo forte, eu comecei a ficar com medo, eu tremia, sabe? Era uma coisa horrível. Evangelina latia louca, minha mãe estava paralisada, era uma situação... Eu comecei a sentir medo, comecei a ver aquele monstro gigantesco, que estava só eu, minha mãe, Carmen, e a minha cachorra. Ele era grande demais, a gente não ia conseguir nada contra ele. Eu não sei o que ele queria, mas ele queria o mal, ele ia conseguir. Eu estava num desespero quando de repente
eu voltei àquela cerca, com a minha amiga Carmen, ainda menina, dizendo que eu era boa, que nada me aconteceria, e mesmo que situações difíceis, eu continuasse acreditando no bem, eu continuasse acreditando em Deus e nos meus anjos, que eles me dariam proteção. Veio uma paz dentro de mim, uma força quando eu lembrei daquela cena, e eu olhava a Carmen ali encarando um adversário que ela não conseguiria vencer, e ela estava encarando por mim, pela minha mãe. Ela era meu anjo, mas ela precisava de mim também, ela precisava da minha força. Não era a hora de eu ter medo ou até amar aquele monstro. Um sentimento de amor que eu alimentei durante anos de forma platônica. Foi quando eu cheguei perto de Carmen, peguei na mão dela, olhei para ela, sorri, apertei a mão dela, olhei para aquele monstro e disse: você pode me vencer com facilidade. Você pode vencer Carmen com facilidade, você pode destruir a minha mãe, você pode destruir a minha Evangelina. Mas contra nós, unidas, você não é nada. Saia, esse mundo não é seu. Eu senti, sabe, Carmen olhar para mim com confiança e disse: obedeça, obedeça, ela é nossa rainha, obedeça. Evangelina latia cada vez mais forte. Nós começamos a caminhar, e aquele monstro, que até então era forte, gigantesco, começou a recuar, 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 até que ele entrou, parecia que ele tinha entrado na árvore. O vento horrível, aquele frio, aquela coisa foi amenizando, amenizando, amenizando. Aí depois que tudo parou, Evangelina exaurida, sentada no chão assim, eu fiz carinho nela. Disse: obrigado, minha amiga. Carmen olhou: ela realmente, essa é sua amiga. Essa é a sua grande protetora. Eu disse: minha grande protetora é você. Quem é você, Carmen? Ela sorriu e apenas disse: eu sou alguém de um universo distante, mas próximo o suficiente para nos manter unidas através da nossa amizade. Vá com Deus, meu anjo. Você está protegida. Aos poucos, o dia voltou ao normal. O vento parou. Minha mãe estava congelada, olhando para mim. E antes de partir, Carmen simplesmente no olhar me transmitiu: não fique mais aqui. Conserte o seu carro e siga seu caminho. Aí eu ficava pensando assim: mas vem cá, mas como é que eu vou consertar o carro? Eu não sei nem como é bobina. Mas o capô estava aberto. Eu passei pela minha mãe. Aí eu vi a bobina que meu pai tinha me mostrado. Simplesmente botei a mão na bobina. A minha mãe olhou para mim e disse: ligue o carro. Eu consertei. Minha mãe me olhou com um olhar incrédulo e apenas disse: consertou como? Falei: mãe, apenas ligue o carro. Ela foi, sentou, deu partida. Estava funcionando normal. Ela estava muito nervosa. Eu disse para ela: mãe, sente no banco de passageiro que eu vou dirigindo. Ela disse: não, meu filho, eu tenho muito criança. Não. Mãe, confia em mim. Aí sentei no banco do motorista. Evangelina foi do meu lado, a minha mãe sentada no banco de trás. E nós saímos. Eu não sabia que eu dirigia tão bem. Andamos alguns quilômetros, encontramos aquele guincho, dando sinal de luz. Eu parei no acostamento. Meu pai desceu, ele estava vindo com um mecânico, estava vindo com tudo. Ele veio até nós: o que houve, o que houve? O que está acontecendo? Ele viu a minha mãe no banco de trás. Por que tu está dirigindo? O que está acontecendo? Eu digo: pai, agradeça ao moço, pague o que tem que pagar para ele, entre no carro e vamos embora. O que aconteceu eu falo depois. Ou até mesmo eu deixo que a mãe explique. Mas é hora de sairmos daqui.
Meu pai acertou tudo com os homens, assumiu o volante. Eu sentei atrás com a minha mãe. Evangelina foi ao lado do meu pai, sempre vigilante. Meu pai não entendia nada. Aí quando chegamos no posto, minha mãe parou, nós paramos. Minha mãe foi ao banheiro, se refez. Fizemos um lanche. Meu pai só perguntava o que aconteceu, minha mãe contou a versão dela. Ela disse, eu não sei. Eu sei que nós estávamos paradas. Começou a escurecer. Deu uma ventania. Meu pai, mas que ventania, que escuridão, não vi nada disso. O tempo estava firme, estava quente. Ela disse, não, começou a escurecer, deu ventania, ficou muito frio. Aí eu vi da árvore da nossa filha surgiu uma mancha negra assustadora. Eu vi a Evangelina latindo. Eu vi a Raquel parada. Eu fiquei apavorada, pedindo para ela voltar para o carro. Ela não voltou. Eu estava congelada. De repente eu vi a Raquel, parecia que estava conversando com alguém. Depois eu vi a Raquel falando algumas coisas que eu não entendi para aquela árvore, para aquela sombra. Aquela sombra sumiu. Aí a Raquel virou. Foi no motor do carro, colocou a mão, mandou ligar o carro. O carro estava funcionando. É o que eu me lembro. Meu pai escutava. Aí olhou para mim. Vai, minha filha. Agora conta a sua versão. O que aconteceu? Eu disse, foi o que a mãe falou. Ela ficou assustada com a sombra na árvore. Eu fiquei ali conversando com a Evangelina. Aí de repente eu lembrei de uma coisa que o vô me ensinou há uns tempos atrás, quando ele estava consertando o carro dele. Aí eu disse, só se for muita sorte ou coincidência. Aí fui no nosso carro, mexi onde o vô mexeu, não me pergunta onde, foi aqui, ali. O carro funcionou. Como eu fiquei com medo, não achei que não era necessário ficar ali, eu segui, pedi para a mãe ficar atrás, porque ela estava muito assustada. E vim na direção de vocês. E vai, mas como é que tu aprendeu a dirigir? Pai, tu nunca perguntou o que eu faço no sítio durante 30 dias quando estou com meu avô. Ele me ensinou muitas coisas, inclusive, a dirigir. Meu pai olhou para mim, tu quer que eu acredite nisso? Disse, mas pai, é a verdade, eu tenho testemunha, não é, Evangelina? E a mentirosa latiu e concordou. Conforme eu tinha combinado, fiquei só 15 dias em São Paulo, não tinha festa nenhuma, foi muito chato, 15 dias perdidos das minhas férias. Meu pai me trouxe de volta para o sítio, para que eu ficasse o restante das férias com os meus avós. E com o meu avô eu contei o que aconteceu. Ele escutou. Eu fiquei com medo que ele fosse duvidar de mim. Mas ele olhou para mim e disse, filha, minha neta, Carmen, essa menina, ela era filha, ela era herdeira da fazenda ao lado, que inclusive você me perguntou. Carmen, ela desapareceu. Nós procuramos por anos, isso foi antes de você nascer. Ela nunca mais foi encontrada. Os seus pais perderam o encanto pelas terras e venderam a fazenda para uma família muito estranha que veio morar aqui e não conversa com ninguém, ninguém faz questão de conversar com eles. E quanto a esse menino, ou a esse monstro que você falou, eu não sei te dizer exatamente o que é, quem é, mas eu sei que existe. Eu sei que é força demoníaca. Força demoníaca que muitos associam ao desaparecimento de Carmen. E força demoníaca que muitos garantem que tem apoiadores, que tem adoradores, que tem seguidores, justamente nessa família que hoje, infelizmente, são as pessoas de que somos vizinhos. Eu olhei para o meu avô e perguntei, o que vocês vão fazer a respeito? O que nós estamos fazendo? Estamos convivendo pacificamente
cada um no seu canto, mas tomando os cuidados de avisar a quem vem à nossa fazenda, principalmente crianças, que não se aproxime e muito menos ultrapasse a cerca da divisa. Eu acho que eu lhe falei isso, mocinha. Você cumpriu? Angelina nem sempre foi minha amiga. E ela latiu. Mas latiu de uma forma mostrando que ela não sabia mentir. Aí meu avô olhou para mim. Foi o que eu imaginei. Mas vamos entrar, vamos tomar um café da tarde, que a tua avó está nos esperando. E esse é o meu relato, senhor Romário. Não sei se irão acreditar ou não irão acreditar. Para mim é indiferente. Eu só sei que, não felizmente ou infelizmente, mas embora seja muito doído, a gente sabe que morrer faz parte da vida, embora a gente não esteja preparado para aceitar a morte. Embora eu saiba que todos seguiram a sua missão aqui nesse plano, como fazem as galinhas e os porcos sacrificados, foi muito complicado, mas eu tive que aceitar. Quando o vô Boni, a avó Eva e a minha querida Angelina Doroteia foram embora. Foi uma dor muito grande, uma angústia, uma agonia que, na verdade, nos fazem amadurecer. E eu, depois do ocorrido, descobri o que gostaria de ser na vida. Insisti com meu pai, que tinha um amigo, dono de uma grande oficina mecânica. Então eu continuei estudando, mas nas minhas horas livres eu ia para a oficina. E ai daquele que dissesse que não era coisa para menina. Eu gostava de estar de macacão, com as mãos sujas de graxa, mexendo em motores. Me formei no básico, fiz o meu vestibular, engenharia mecânica. Hoje eu sou uma engenheira especializada em automotivos. Eu tenho a certeza que nunca uma bobina vai me fazer passar pelo que eu passei. E trabalho numa grande multinacional na Europa. Estou de férias no Brasil. E como não tenho mais a fazenda dos meus avós para ir em Minas, fiquei por São Paulo. Aí, conversando com uma das minhas primas, ela comentou sobre o seu canal. Foi quando eu conheci o seu trabalho e me senti segura de enviar essa minha experiência. Na certeza que o senhor não vai julgar certo ou errado, verdade ou mentira. Apenas se achar que deve, irá publicar, deixando que as pessoas tirem suas conclusões e esperando que o que eu passei sirva de ensinamento para alguém. Pois, pelo que eu entendi, esse é o objetivo do canal Terror Nadina. Mas se tiver alguém que não está disposto a acreditar, para mim é indiferente. Porque daqui a alguns dias eu já estarei longe do Brasil, mas tenha certeza que continuarei acompanhando o seu canal.